Jesus Cristo. E aí, tudo bem? Gente, hoje esse vídeo é um vídeo muito especial, né? Todos os vídeos são especiais, trazer a palavra de Deus e ser um instrumento na mão dele é mais que especial. E hoje eu quero contar um testemunho para vocês de como eu entrei na faculdade. Gente, é um baita testemunho, sério. Assiste até o final que você vai ver. Mas antes de eu começar a contar pra vocês, eu quero te pedir, por favor, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Seja bem-vindo, meu nome é Thaís Grace e fica à vontade. Gente, eu sou muito difícil de contar pras pessoas, assim, às vezes coisas que Deus faz na minha vida, eu não conto pra todo mundo. Então, assim, eu tá vindo contar testemunhos meus é algo que Deus coloca muito no meu coração e eu sou assim obediente, falo, então tá, Deus. E hoje falando sobre a minha faculdade. Eu terminei, a gente tá em 2022, eu entrei na faculdade em 2017 e terminei em 2021. Como que eu consegui entrar na faculdade? Primeiro, eu fiz o Enem. Depois que eu fiz o Enem, eu fiquei esperando, né, no outro ano para tentar a vaga, conseguindo bolsa. E aí eu fiz o Enem em 2016, e aí quando foi em 2017, eu me inscrevi no ProUni, enfim, nesses negócios aí todinho que tem pra gente tentar entrar na faculdade, pessoa que não tem condições. Então, eu me inscrevi em todos. E aí no ProUni, no outro lá, acho que SISU, eu não consegui vaga. E aí a minha amiga foi me inscrever no FIES pra mim. E aí tá. Fiquei esperando. Lembro que na época ela escreveu eu e ela. E aí a gente ficou esperando. Na primeira chamada, a gente não foi selecionada. Aí já fiquei desanimada. Confesso que fiquei desanimada. Pensei que eu não ia conseguir. E eu orava assim, eu pedia pra minha pastora orar, eu pedia pra minha mãe, enfim, quem eu pudesse pedir, eu pedia pra pessoa orar, pra Deus abrir uma porta de estudo. E eu orava falando assim, Senhor, por favor, Pai, abre uma porta de estudo, porque eu preciso ser alguém na vida. Eu falava exatamente desse jeito, falava assim, eu preciso ser alguém, eu preciso ter uma profissão, sabe? E psicologia foi uma profissão que Deus colocou no meu coração, porque eu não tinha muito interesse, eu queria ir pra uma área completamente diferente, né? E aí quando surgiu o desejo de psicologia, eu falei, não, eu vou tentar psicologia. E aí eu tentei psicologia. Na primeira chamada eu não fui selecionada, né? E aí foi pra segunda chamada. Só que na segunda chamada, por exemplo, pra faculdade que eu fui, tinha 30 vagas. Só que não se inscreve só 30 pessoas, são várias pessoas, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei... na segunda chamada, eu fiquei lá embaixo, tipo, tinha 30 vagas na minha faculdade e tinha mais de 100 pessoas na fila de espera, né? Então, e eu tava, tipo, na posição, acho que foi 70 e pouco, na posição que eu tava. Ou seja, se tinha 30 vagas pra posição 70 e pouco, eu tava bem longinho, né? Bem longe. Então, assim, o desânimo, a tristeza, assim, tava grande, mas continuei orando e entreguei na mão de Deus. E aí, tá, num dia que eu fui pro culto, quando eu cheguei em casa, minha amiga me mandou mensagem, Thaís, você conseguiu a bolsa do FIES. Eu olhei, travei, eu falei, gente, eu li isso direito? Fui ler de novo, falei, gente... Aí mandei mensagem pra ela, falei, entra nesse negócio e vê se isso é verdade. Porque eu já tava desanimada, eu já tava desacreditada que eu ia conseguir, né? Porque eu tava na posição lá embaixo. Teria que muitas pessoas desistir pra eu conseguir subir na lista, entendeu? E foi o que aconteceu. Na verdade, opinião minha, não acredito que tantas pessoas desistiram, porque de 30 vagas eu tá lá na 70 e pouco e eu consegui ser chamada, eu não acredito que tantas pessoas desistiram assim, porque foi muito rápido, né? E aí eu fui chamada, foi uma correria, assim, uma semana correndo pra agitar documentação, e vai ali, pega a documentação aqui, e vai lá. E outra coisa, não é na minha cidade que eu moro, a faculdade, era na outra cidade. Então, tipo assim, você imagina, sair de uma cidade para outra cidade,
né? Não é tão longe, mas é um pouco longe. Então, assim, foi uma semana, umas 2 semanas por aí de correria. E eu falava assim pra minha mãe, não conta pra ninguém que isso tá acontecendo, espera, tá tudo certo. Porque eu ainda tava assim com o pé atrás, ainda tava com medo, sabe? Sabe quando o milagre chega e você fica tipo assim, será, meu Deus, será que eu já posso comemorar o milagre aqui? E aí consegui o FIES, consegui a bolsa, não foi de 100%, né? Mas já era alguma coisa. Aí depois que eu fui vendo assim o gasto que eu teria de passagem, de lanche, da mensalidade, porque eu não tinha total de bolsa, então assim, iam pagar pra mim, FIES, ia financiar uma parte, mas eu teria que pagar uma outra parte. E aí eu falei, mãe, como é que a gente vai pagar isso? Na primeira semana de faculdade eu falei, mãe, como é que a gente vai pagar isso? A senhora não tem condições, só minha mãe estava trabalhando, né? Então, mas a minha mãe falou assim, filha, não se preocupa, tá na mão de Deus. Se Deus abriu essa porta, é porque vai dar tudo certo e Ele vai manter essa porta. Gente, dito e feito. Deus é muito maravilhoso, sério. E aí, gente, eu falei, tá bom. Quando foi na mesma semana, no culto de domingo, Deus falou assim pra mim, usou a minha pastora e falou, não se preocupa com a faculdade, porque eu vou levantar uma pessoa para te ajudar. Não se preocupe. E aí eu, amém, amém. E aí veio um grande perrengue que eu passei, que foi o acidente. E aí, logo eu com um mês de faculdade, por aí, 2 meses mais ou menos, eu sofri um acidente. Gente, eu fiquei, pra vocês terem noção, eu fiquei 13 dias na UTI. E foi caso super grave, tive hemorragia no fígado, lesão no braço, traumatismo craniano, mas isso eu vou contar num outro vídeo separado desse. Enfim, tive que parar o primeiro período. E eu sofri acidente justamente na semana de provas. Então, tipo assim, não tinha depois nem como eu fazer as provas, porque tava ali bem no início. E quando eu entrei na faculdade, as aulas já tinham começado. Então, assim, eu peguei as aulas já, assim, bem adiantada, entendeu? Eu sofri acidente no domingo e as provas começaram na segunda. Então, assim, foi a primeira luta que eu tive ali, a não ser a dificuldade financeira, foi de eu ter sofrido acidente logo no primeiro período. Então, eu tive que parar um período inteiro. Eu perdi, né? Na verdade, eu perdi e parei um período inteiro. Eu não tive como recuperar, né? Porque em faculdade você sabe que se você perde uma matéria, você é obrigado a fazer tudo de novo. Não tinha, mesmo minha mãe levando atestado e tudo mais, eu não podia fazer a prova depois, quando eu voltasse. Então não tinha como. Eu tive que, ao longo da faculdade, eu tive que ir puxando as matérias que eu não tinha feito e encaixando nos horários e ir fazendo. E isso, assim, a longo prazo, foi meio que bem chatinho, sabe? Mas que eu consegui, graças a Deus, vencer isso também, que foi outra dificuldade da faculdade. Depois que eu tava na UTI me recuperando, minha tia falou pra mim, eu vou ajudar a pagar a sua faculdade. E aí, o que Deus tinha me falado logo lá no iniciozinho da faculdade, na primeira semana, Deus tinha acabado de cumprir. Então, eu vou me emocionar. Deus cumpriu o que Ele falou pra mim e a minha tia me ajudou a pagar a faculdade, ela e minha mãe. E aí, através da minha mãe e da minha tia, eu consegui pagar a faculdade durante esses 5 anos de graduação. E assim, todos os meses, não teve um mês sequer durante 5 anos que a gente não tivesse tido luta pra conseguir passagem e tudo mais, porque passagem da minha cidade pra outra era meio puxado, sabe? Então, por mês, assim, acho que eram uns 200 e pouco, 300 e pouco, por aí. Enfim, e eu tentei até arrumar um trabalho, mas a minha mãe não quis, minha mãe queria que eu me dedicasse à faculdade, e eu acabei me dedicando plenamente à faculdade. Enfim, Deus levantou a minha tia, Deus levantou a minha mãe, e eu consegui fazer a faculdade. Foi muito difícil.
essa primeira dificuldade, além da financeira e do acidente, eu tive outras lutas, mas o importante é que olhando toda essa trajetória, eu vejo o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus ouviu a minha oração, não só a minha, mas de todos que oraram por mim, e o quanto Deus me sustentou durante esse tempo todo, o quanto Ele abençoou minha tia, abençoou minha mãe para que elas me abençoassem. Então, assim, esse é um testemunho para mim muito forte, porque Deus falou comigo na primeira semana que Ele seria comigo, que eu não me preocupasse. E por mais que tenha tido dias que eu me preocupasse, eu sabia que Deus iria cumprir com o que Ele falou. Né? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta e nem que se arrependa. O que Ele diz é o que é, e ponto. Então, Deus, Ele fez o milagre na minha vida de abrir uma porta de estudos para mim. Eu consegui fazer a faculdade, né? E eu falei sobre pagar a mensalidade da faculdade. Além da mensalidade, a gente também pagava o FIES. Então, assim, de 3 em 3 meses, a gente paga 150 do FIES. Então, assim, não era só faculdade e a passagem, era a faculdade, a passagem e o FIES. Então, assim, né? E os lanches. Então, era essas 4 despesas que a gente tinha. Fora materiais, né, da faculdade. Mas, enfim, gente, o que eu quero dizer com esse testemunho de hoje, que às vezes a gente olha pra nossa situação. A minha pastora até falou assim uma vez pra mim, depois que eu entrei na faculdade, que ela ficou assim muito surpresa com tudo que Deus fez, porque ela falou assim: Thaís, é muito difícil alguém que tem uma situação financeira feita a sua e da sua mãe conseguir fazer uma faculdade, porque assim, conforme vai subindo os períodos, vai ficando bem mais caras matérias e tudo mais, então o gasto vai sendo muito maior. Você começa gastando um pouco e você vai gastando muito mais ao longo dos anos e dos períodos. Então, o que ela falou ali pra mim era o que eu também pensava, né? Tipo, olhando com os olhos humanos, parecia impossível. Pra mim, com os olhos humanos era impossível, mas eu sabia que pra Deus não era impossível. E é por isso que eu continuei orando, sabe? Continuei pedindo. E Deus honrou tudo que eu pedi, sabe? E eu me esforcei, graças a Deus, em 5 anos eu nunca reprovei em matéria nenhuma. Depois do acidente foi muito difícil eu ter que voltar, assim, depois de todo mundo já na minha frente, né, em questão da matéria, já estava todo mundo mais à frente do que eu. E eu sentava assim, eu sentia dor na minha barriga, né, porque eu tive que operar. Eu sentia dor na minha barriga, eu sentia dor nos meus ossos, né, com tudo que aconteceu do acidente. Então, assim, foi uma luta atrás da outra. Mas olhar tudo que eu passei e ver onde eu cheguei, onde Deus me permitiu chegar, é muito gratificante. Eu sou muito, muito grata às pessoas que me ajudaram nessa caminhada, principalmente a minha mãe e a minha tia, que foram pessoas que esteve ali a todo momento, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus e eu quero te dizer que, por mais que você tenha um sonho que aos seus olhos humanos pareça ser impossível, não para de orar, sabe? Não desiste, por mais que às vezes o nosso coração desista, às vezes as nossas mentes acham que não para, sabe? Continua crendo, porque Deus, Ele é o Deus de milagres e Ele faz, sabe? Quando você tem um sonho que Ele vê que vai ser um bem para você e que é da vontade dele, vai acontecer, não importa o tempo, sabe? Então, assim, que você possa, hoje, na minha história, ver que não importa a situação financeira que a gente tem, não importa nada. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto final. E quando Ele promete, Ele cumpre. Então, gente, eu tô dizendo pra vocês, acreditem no sonho de vocês, acreditem no Deus de vocês, no nosso Deus, porque Ele faz. Mas vocês têm que orar, vocês têm que crer. E eu sei que tem dias que é difícil, mas vai lá no outro dia e crê, fala assim: ontem eu não estava crendo muito não, estava meio assim, mas hoje eu já estou melhor, graças a Deus, e eu vou continuar crendo no Senhor. Então, que essa história minha, eu espero que tenha feito assim, ter um pouco mais de esperança nos seus sonhos e que você possa sonhar, independente de qualquer coisa.
Hoje eu tô aqui formada, daqui uns dias é a minha formatura. É muito emocionante. É muito lindo como Deus levanta pessoas para abençoar aqueles que buscam Ele, aqueles que servem Ele fielmente, aqueles que se entregam, que fazem a sua vontade, que oram, que buscam nele, sabe? É lindo ver como Deus nos abençoa. Eu olho e eu falo até hoje. Eu tenho uma amiga da faculdade e ela falava assim, Thaís, eu não sei como é que você consegue pagar isso. E eu olhava e falava pra ela, nem eu. Mas eu sempre soube que foi Deus. Eu sempre soube que todos os meses, a cada dia, era Deus me sustentando para eu não desistir, porque eu pensei em muitas vezes desistir, mas foi Deus em todos os momentos. E é Deus e continua sendo Ele, vai ser Ele pro resto dos meus dias, em todas as coisas. Então, que você possa confiar em Deus, independente de qualquer coisa, tá bom? Eu espero que esse meu testemunho tenha te edificado, tenha te feito bem ouvir, né? E eu espero que assim como Deus cumpriu a promessa dele, como Deus me abençoou, eu espero que Deus te abençoe, abrindo a porta que você precisa que Ele abra, seja de estudo, seja de emprego, seja qual for, que Deus possa te abençoar, tá bom? Continue sendo fiel a Deus, não desista dos seus sonhos, porque Ele vai te honrar no tempo certo, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!